Bem-vindas a mais um Café com as Leoas, esse nosso programa semanal que acontece toda terça-feira, 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @cataruter, e que posteriormente a gente sobe lá no YouTube, então lá tem todos os cafés passados e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre onde investir o seu dinheiro, principalmente quando a gente tá começando um negócio, quando a gente tá escalando o nosso negócio, como é que eu construí algumas coisas por aqui e o que tu tem que pensar nesse momento. Então, para todos os cafés, eu acho que é importante que tu tenha o teu cafezinho sempre pronto e papel e caneta para anotar. Bom dia, meninas, vão entrando. Opa, caguei o filtro aqui. Aliás, gente, esse aqui é o nosso filtro, se vocês quiserem usar bem na nossa comunidade, ó, tem várias. Então, nesse papo de hoje a gente vai falar por que investir em mentorias de alto ticket e como é que isso é feito e como é que a gente pensa. Então, todos os nossos cafés eu trago alguma reflexão, principalmente a minha percepção sobre as coisas, né, para que a gente possa pensar, entender, construir e tudo mais. Então, nesse de hoje a gente vai falar sobre por que investir mesmo em mentoria. E eu quero começar dizendo que eu sou muito contra as pessoas que criam produtos de ticket super baixo, tipo de, sei lá, R$100, R$200, bom dia, Lê, sei lá, e entregam e dizem que aquilo é mentoria. Porque qual é o ponto de um mentor, tá? Vamos pensar aí sobre a perspectiva de quem oferece esse serviço, né? Então, um mentor é aquela pessoa que já passou por algum caminho. Então, essa pessoa, ele já trilhou algo e a partir das vivências, experiências, conhecimento dele, ele vai te ajudar a que o teu processo seja mais fluido, a que tu corte algumas etapas, para que o teu caminho seja mais fluido, para que as coisas façam mais sentido dentro do teu negócio, da tua estratégia, do que quer que seja. Então, essa pessoa, ela tem que ter aquele conhecimento para te ajudar a encurtar aí o teu caminho, que tu alcance um resultado melhor num período menor de tempo e tudo mais. Então, o mentor é essa pessoa. Com a sua vivência, com as suas experiências e tal, ele vai te guiar. Pensem aí nas histórias dos filmes, vamos pensar assim, nos filmes mesmo, sei lá, nesses Jack Chan ou coisas assim da vida, tá? O mentor é aquela pessoa que vai mostrar pro novo herói como é que ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer, certo? Então, o papel do mentor é exatamente esse. E aí, o que acontece? Quando a gente entende isso, principalmente quando a gente entrega um trabalho 1 a 1, né, quando a gente é um mentor que entrega, nós entregamos a nossa mentoria, existe um número limitado de pessoas que a gente pode entregar aquele produto. Por quê? Porque é impossível eu acompanhar projetos de 200 pessoas, de 500 pessoas, não tem como. Eu sei que muitas pessoas criam formatos de mentoria e tal, que elas simulam coisas e fazem uma mentoria coletiva e tal, mas eu acho que isso, assim, eu tenho várias ressalvas sobre isso, porque eu acho que nesse formato isso é considerado, como é que eu vou explicar pra vocês? Nesse formato, isso é considerado sei lá, um processo, tipo um curso de tira dúvidas, algo nesse sentido. Só um segundo, gente. Sejam bem-vindas. Então, o que acontece? Quando a gente entende, né, e constrói um produto de mentoria e esse produto a gente vai entregar aquilo para as pessoas, a gente tem que entender que existe um número limitado de pessoas que vão poder receber esse produto. E aí, assim, tem algumas pessoas, isso eu até concordo, que elas criam uma metodologia através do que elas passaram, e através dessa metodologia, elas criam um programa de mentoria que pode ser escalado. Porém, ele pode ser escalado desde que tenham pessoas que vão replicar este método para as pessoas que estão ali. Isso é um cabelo branco? Socorro? Pode ser. Elas vão replicar essa metodologia para outras pessoas e tudo mais. Então, nesse caso, faz sentido tu expandir, né,
escalar a tua mentoria. Mas quando a gente tá começando, quando é muito a nossa versão, nós por nós mesmos, a gente tem que entender que não tem como a gente entregar para 200 mil pessoas algo que é muito exclusivo. Então, a gente parte do princípio que a mentoria é algo muito exclusivo. Então, entender isso é um ponto importante. E aí, a gente tem que ter um princípio muito inteligente nesse processo, que é o seguinte. Quando a gente entende que mentoria é um produto para poucas pessoas e que esse produto para poucas pessoas ele precisa ter um comprometimento de ambas as partes, não faz sentido esse produto ser um produto de baixo ticket. Ou seja, não faz sentido esse produto ser um produto baratinho. Por quê? E eu já posso dizer por experiência própria. Não existe um compromisso das pessoas quando elas têm algo que seja muito barato ou que seja muito fácil de ser assim, sei lá, pensa o seguinte, tá? Bom, vou trazer para uma coisa real. A gente vai lá e eu vou lá e compro uma bolsa, tá? Eu compro uma bolsa de 10 mil reais. E aí, na semana seguinte, eu vou e compro uma bolsa de, sei lá, 120 reais. É muito mais provável, muito mais provável que a bolsa de 10 mil eu tenda a cuidar muito mais. Que, sei lá, quando eu não estiver usando, eu ponho ela na caixinha, numa embalagem, que eu tenha um cuidado maior, que eu tenha, enfim, todas as coisas. Oi, Ju. Oi, Fabi. Sejam bem-vindas, meninas. Então, é muito mais provável, tipo, se eu tenho uma bolsa de 10 mil reais e eu tenho uma bolsa de 120 reais, é muito mais óbvio que eu vá cuidar muito mais da bolsa de 10 mil reais, certo? Isso se faz... O ser humano é muito assim. A gente vai entendendo como é que as coisas funcionam. Oi, Bru. E a gente vai construindo na nossa cabeça cuidados. Por exemplo, olhem só. Pelo menos na minha percepção, tá? O meu casamento, o meu relacionamento é um dos pontos que eu mais cuido na minha vida. É algo que eu tenho muito cuidado. Eu foco assim, eu tenho 3 grandes pontos assim que eu foco muito. Eu foco muito no meu marido. Eu foco muito na minha família. E aí na minha família tenho algumas pessoas que são amigos que eu considero família. Então aí são os pontos que eu cuido muito. Então, na verdade tudo isso seria família. Mas assim, eu vou pensar no meu relacionamento afetivo amoroso. Depois da minha família. E aí tem alguns amigos. E... Ai, que bom, Bru. E, gente, comenta. Quando vocês chegarem no YouTube, comentem, curtam e tal. Porque a gente, em algum momento, vai chegar numa escala aí de conteúdos por lá, tá? Então, vai ser bom. E, enfim, temos estratégias pra rolar. E aí, o terceiro ponto que eu cuido é muito a construção do meu time, das pessoas que trabalham comigo e tudo mais. Time, eu sempre penso, as pessoas que trabalham comigo, isso, em consequência, os nossos clientes. Então, essas são as 3 bases das coisas que eu cuido muito. Então, as minhas relações são muito bem cuidadas. Sejam aqui, né, quando eu falo de time, sejam os meus clientes, sejam as pessoas que trabalham comigo. Por que isso? Porque eu sei que aquilo é muito valioso. Então, por exemplo, o meu relacionamento, ele tem coisas que me incomodam? Óbvio que tem, né, gente? Não é uma perfeição. Mas se eu meço prós e contras, ele me faz muito melhor do que pior. Então, eu cuido disso, porque eu sei que isso é algo muito valioso. Assim como uma bolsa, eu não tô comparando o meu relacionamento com uma bolsa, mas assim, quando a gente compara uma bolsa de 120 reais para uma bolsa de 10 mil reais, a gente tende a cuidar muito mais daquilo que é mais valioso, ou seja, a bolsa de 10 mil reais. Então, quando a gente vai fazer uma mentoria, seja você comprar uma mentoria, seja você entregar uma mentoria, ofertar uma mentoria, é fundamental que você entenda que isso não pode ser algo não valioso. Por quê? É o teu tempo, é o teu conhecimento, é a tua expertise e outra, é algo para poucas pessoas. É inviável entregar uma mentoria para muitas pessoas e é inviável entregar uma mentoria que custe muito barato. Por quê? Quando a gente entrega isso, a gente está assumindo que a gente não está valorizando o nosso tempo. Por exemplo, no meu caso aqui, tá? Eu tenho algumas mentoradas, tá, gente? E esse ano, inclusive, eu reduzi alguns processos e alguns processos que a gente não renovou, tá? As pessoas que queriam continuar, a gente não renovou. Por quê? Mentoria tem que ter alguns princípios pra mim. Seja quando eu contrato, seja quando eu oferto. Que é o seguinte, tem que fazer sentido pros 2 lados. Eu tenho que ter
vontade de mentorar aquele projeto tem que fazer sentido dentro da minha trajetória e para a pessoa tem que fazer sentido ser mentorado por mim. Os nossos valores têm que estar alinhados, o que a gente busca tem que estar alinhado. Então, por exemplo, dentro da minha vida, eu priorizo, assim, eu trabalho bastante, tá, gente? Eu sou uma pessoa que trabalha bastante, mas eu priorizo muito momentos de descontração. Seja na minha vida pessoal, seja no trabalho, seja em vários momentos. Eu sempre tenho esse equilíbrio. Então, pessoas que sejam mentoradas por mim, elas têm que entender ou pelo menos buscar alguma coisa assim. Se a pessoa, ela não quer, de forma alguma, por exemplo, nossa, eu não quero... Deixa eu ver uma coisa. Nossa, eu não quero, Catarina... não quero de forma alguma focar na minha família esse ano, eu só quero trabalhar. Não vai fazer sentido, porque dentro, inclusive, do meu plano de ação, quando eu monto estratégias para as pessoas, em vários momentos, eu incluo esse cuidado com o aspecto familiar, porque para mim é importante e eu, dentro da minha metodologia, eu entendo que isso é um braço principal. Não tem como a gente, na minha percepção, a gente crescer no nosso negócio, na nossa vida e tudo mais, sem a gente olhar para nossa família. A família é um ponto super importante. Então, a gente precisa olhar para isso. Ou seja, quando eu vou fazer uma mentoria, eu tenho que pensar nisso. Então, não faz sentido hoje eu escalar, botar um monte de gente se eu não vou conseguir dar atenção. As pessoas hoje que contratam a minha mentoria, elas têm um acesso exclusivo a mim. Elas conseguem diariamente me contatar, além dos nossos encontros que acontecem ali periodicamente. Então, existe uma entrega, tanto minha quanto do meu time, mas muito profunda para aquela pessoa. Então, ela entende que isso é muito exclusivo, ela entende que isso é muito valioso e, ao mesmo tempo, ela sabe a responsabilidade dela em fazer esse processo. Ou seja, é um equilíbrio dos dois lados. Isso tudo a gente precisa ter essa coerência na hora de ofertar uma mentoria ou na hora de contratar. Isso também vale, então, quando eu contrato uma mentoria. Então, por exemplo, hoje eu tô numa mentoria, o valor da mentoria anual é R$40 mil, se eu não me engano, ou 45 mil. Então, o que acontece? É uma mentoria, sim, de um investimento alto. Então, pensa, 45 mil, acho que é 45. É um investimento que eu considero alto. E, assim, isso é uma coisa importante, tá? Independente do teu faturamento, eu faturo 100 mil por ano, 250, 1 milhão, não importa. A gente tem que valorizar o nosso dinheiro, tá? Eu sou desse princípio. Então, 45 mil reais é um preço de um carro ok, inclusive. E quando a gente investe isso dentro de uma mentoria, existem algumas coisas que precisam acontecer. Então, por exemplo, quando eu entendo que eu tenho... Oi, Márcia. Oi, Miriam. Sejam todas bem-vindas, meninas. Quando eu entendo que... Vamos supor, sei lá, a Miriam vai lá e vai contratar uma mentoria. Aí ela, que no meu caso, ela vai investir aí 45 mil reais numa mentoria, que nem eu investi nessa mentoria. Esse processo, são os dois lados. Eu preciso dar retorno, a pessoa precisa me dar retorno. Então, eu tenho que entender por que isso são pontos importantes. E aí, olha só, quando a gente vai construir uma mentoria, a gente tem que entender que existem dois formatos, tá? E eu acredito muito nos dois formatos. Formato 1, mentoria individual. Formato 2, mentoria em grupo. E hoje a gente tem uma espécie de estratégia aqui para os dois formatos, tá? O que acontece? A mentoria individual, eu acho que ela tem um grande benefício quando a pessoa tem alguma coisa quando ela tem uma necessidade muito específica ou quando ela tá no início, mas está disposta a ter um investimento maior, mas ela tem, assim, um cronograma muito ágil para seguir as coisas que tem que serem feitas. As coisas têm que ser feitas. Então ela vai lá, foca e é uma base. Ela monta a base, a fundamentação desse negócio. Ó, a Ale falou, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi quando investi na Plano C. Me mudou como pessoa e como empreendedora. É isso que eu falei. Lembra dessa questão de alinhamento de valores, porque a nossa vida pessoal importa? É exatamente isso. Então, quando a gente tem essa inteligência, né, a gente pode entender que existem mentorias individuais e em grupo. A mentoria em grupo, como é que pelo menos aqui comigo acontece, tá? As pessoas que fazem parte da mentoria, elas têm momentos individuais comigo, onde a gente analisa a evolução dessa pessoa, o processo dessa pessoa, a gente cria um processo de próximos passos para essa pessoa. Então ela vai fazendo o que precisa ser feito dentro de
dentro de uma estratégia ali, dentro de algo, né, bem alinhado pela gente, só que ela tem o grupo. Então, dentro do grupo, ela consegue ter trocas, tá em grupo de pessoas que sejam passando por um momento muito similar. Então, os desafios são parecidos, as estratégias em alguns pontos são parecidas, as orientações são em alguns pontos similares. Então, tudo isso potencializa ela enquanto pessoa que está num grupo. Então, eu sou muito a favor de um processo de mentoria em grupo quando a pessoa tem maturidade para estar em grupo. Isso é muito importante. Tem que ter uma maturidade. Por quê? Vai encontrar pessoas que estão, mesmo sendo um grupo que a gente tenha muito um equilíbrio, né, das pessoas estejam mais ou menos no mesmo momento, tem pessoas que vão estar um pouco mais à frente de ti na tua própria percepção e algumas pessoas vão estar abaixo de ti na tua percepção, porque cada pessoa tem a sua percepção. O que a gente precisa entender? Que desculpem. A gente precisa entender que as pessoas que estão naquele grupo com a gente, as pessoas que estão ali, em alguns pontos, todo mundo sempre pode se ajudar. Eu acredito assim, muito. Todo mundo tem algo a ensinar e algo a aprender. Todo mundo, todo mundo. Se a gente pegar um mendigo na rua, ele tem algo a ensinar e algo para aprender. E se a gente pegar o presidente dos Estados Unidos, ele tem algo para ensinar e algo para aprender. Todo mundo é assim. Então, quando a gente tá em grupo, a gente tem que entender desses princípios, dessas coisas que acontecem. Ou seja, estar em grupo. Se eu não tenho maturidade para estar em grupo, eu posso me sentir muito inferior ou muito superior. Isso é muito ruim para um grupo. Então, a potência do grupo são pessoas que estejam ali buscando coisas muito similares. Bom dia, amor. Então, isso é muito legal. E aí, é um grupo que se apoia, que vai lá e faz coisas, e enfim, e se desafia, e cresce e tudo mais. Então, quando a gente... Muitas vezes, eu tenho muitos casos, tá, de mentoradas que são pioneiras aí dentro da sua própria, né, na sua vida, ao empreender, ao criar algum negócio e tudo mais. Então, por serem pioneiras, elas muitas vezes não têm uma referência daquilo que precisa ser feito. E o estar em grupo é um fator que ajuda muito, muito, muito. Oi, Vanessa, tudo bom? Então, estar em grupo é algo que ajuda muito elas nesse processo. Porque elas entendem que as dificuldades são muito similares e isso potencializa muito mais. Quando a gente se sente parte de algo, faz muito sentido. Então, aí trazendo do lado, né, de quem investe em uma mentoria. Então, quando eu busquei uma mentoria, eu já fiz algumas mentorias, tá, gente? Eu já investi aí alguns carros aí em mentorias. E por que eu sempre achei importante? Porque e aí eu vou ser muito sincera, tá, com vocês. Muito mais do que a estratégia por si só, pra mim faz muito sentido entender o mindset, né? A mentalidade das pessoas que estão mentorando ali. Entender como é que as coisas acontecem atrás, nos bastidores. Por trás, né, do que a gente vê aqui na internet e tudo mais. Entender como é que as coisas efetivamente acontecem, entender os desafios, entender o que muda o jogo dessas pessoas. Então, isso é uma grande sacada, sabe? Esse é um ponto. Eu quero pedir pra vocês que estão aqui uma coisa bem importante. Eu quero que vocês anotem dentro desse... um pedaço de papel que vocês estão aí na frente. Quais são, assim, se vocês entrassem hoje na Plano C ou em qualquer produto que a gente tem aqui, na Megex e tal, quais seriam os pontos que vocês gostariam de resolver numa mentoria? Quais são os pontos que hoje vocês acham que trava vocês e que se eu tivesse mentorando vocês isso ia fazer sentido? Eu quero só que vocês anotem tudo isso, por favor. Vocês comecem, vocês vão tendo ideias e vocês vão anotando, tá? Eu quero muito pedir isso pra vocês. Então, qual é a grande sacada ao investir, né, numa mentoria? E um ponto muito importante. Muito, 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 muito importante. Vocês entenderem... Assim, vocês entenderem que ao investir numa mentoria, ou ao receber mentorados e mentoradas, vocês... Já leio o comentário da Bru. Vocês não têm a responsabilidade, e o mentor que vocês estão contratando não tem a responsabilidade de fazer nada por vocês. Aí vocês vão dizer, mas como assim, Catarina? Tu paga 45 mil reais numa porra, numa mentoria e a pessoa não tem que fazer por ti. Exatamente. A pessoa não tem que fazer por mim. E eu não tenho que fazer pelas minhas mentoradas. Isso é uma mentoria. Eu ensino. Eu não tenho problema nenhum em repetir 200 vezes. Eu acho outras abordagens para a pessoa entender. Eu crio um passo a passo com ela. Eu passo o meu melhor. Eu dissemino o meu conhecimento sem nenhum... Assim, sem negligenciar nada, sem ocultar nada. Eu divido exatamente tudo que eu sei, sempre.
Sempre, sempre, sempre. Agora, eu não tenho... Primeiro, eu não tenho a varinha de condão. Eu não vou te ensinar um hackzinho que, isso vai fazer. Faça isso e tenha milhões. Não é sobre isso, gente. Não é assim que funciona. Então, e eu também não tenho essa pretensão ao contratar uma mentoria. E eu acredito muito assim que cada coisa que a gente investe, seja uma mentoria, seja um curso e tal, isso vai nos dar, é mais um tijolinho no nosso processo. Isso não é a casa construída. E a gente tem que ter essa consciência. Isso é muito importante. Eu já tive alguns casos de mentoradas que eu demiti, ou seja, a gente encerrou o processo, porque a pessoa ela tinha uma percepção de que eu ia mudar a vida dela. A Catarina tem que me dizer o que eu tenho que fazer. A Catarina tem que me passar um passo a passo exatamente perfeito, que eu vou seguir isso e tudo vai fazer sentido e tudo mais, e eu não vou pensar e ela vai pensar por mim. Gente, isso é a maior burrice, com todo respeito, que alguém pode fazer. Porque se eu faço isso com alguém, se eu digo que a pessoa vai fazer... E assim, entendam, tá? Eu te entrego uma estratégia baseada em todo o meu conhecimento para você seguir essa estratégia. Mas eu te ensino a pensar. Eu não vou te dar o peixe. Sabe aquela coisa assim, eu não te dou o peixe, eu te ensino a pescar? Eu te ensino a pensar. Por quê? Quando você aprende a pensar, a tua consciência ela vai ser construída, tu vai elevar a tua consciência para outros níveis e tu vai virar uma pessoa muito mais inteligente em relação àquilo que a gente tá falando. Então, não faz sentido nenhum, zero sentido para mim, pegar pessoas que queiram que eu faça por elas. Bom dia, Bru. Bom dia, Marlise. Fazer pessoas... Então, olha, eu tô lendo uma mensagem. Não faz sentido pessoas que querem que eu pense por elas e que, assim, elas não se desenvolvam. Porque é muito fácil, sabe, gente? É muito fácil dizer, não, eu contratei a mentoria tal, vou ficar lá e não vou fazer nada. Isso não vai resolver tua vida, não vai. É tipo assim, olha só, eu vou lá e contrato uma nutricionista, eu vou lá e contrato um personal trainer. Aí eu vou lá, contrato essa pessoa, ela monta o meu treino, só que eu não sigo o treino. Só que eu acho que assim, a pessoa montou o treino, ela tem a responsabilidade dela aí. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que fazer a nossa parte. Ó, a Bru falou, fiquei sabendo que na imersão que você fez mostrou muito esse lado de bastidores. Isso é tão valioso pra mim. Minha vaga tá garantida no próximo. Amém, Bru, já tô te esperando. Sabe quando a gente fez a IMEX, que foi a nossa imersão, eu queria muito trazer essa perspectiva, sabe? Os bastidores do que acontecem por aqui. Porque as pessoas, elas não fazem a menor ideia do que acontece nos bastidores de ninguém. E eu acho que é muito fácil dizer assim, porque eu consegui, eu conquistei, blá, blá, blá. Agora, como que tu conseguiu? Como que tu conquistou? Quais foram os teus pontos difíceis? Quais foram os momentos que tu parou e chorou e pensou que tudo ia dar errado? Porque a gente pensa isso. Então, essas são coisas que a gente precisa ter essa consciência. O que mais tem feito esse ano é pensar. E tem sido grandioso a Cata fazer isso por mim. É exatamente isso. Então, tu contrata um mentor para que essa pessoa te faça pensar. Para que essa pessoa te leve a expandir a tua consciência. Tipo assim, eu sempre falo, tá? Isso que a gente faz não é terapia, mas acaba sendo um processo terapêutico, tá? Mas não é terapia. Não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, sou administradora de formação. Então isso é importante. Só que o que acontece? Vamos pensar, quando tu vai numa terapia, tu vai lá e aí tu senta na cadeirinha e tal, tu começa, né? Ter a tua consulta, o teu encontro, sei lá como é que vocês vão chamar. A pessoa que tá ali sendo o teu terapeuta, o teu psiquiatra, psicólogo, enfim, o que quer que seja, essa pessoa, ela vai te fazer pensar. Um bom psiquiatra, um bom psicólogo, um bom terapeuta, ele não te dá a resposta, ele faz tu entender como é que a tua cabeça funciona e te mostra como é que tu tem que aprender a pensar sobre aquilo. Para que tu tenha as tuas próprias percepções. Ele te guia num caminho para que tu entenda alguns processos e que tu pense conscientemente naquilo que tu tá fazendo. Porém, ele não vai te dizer, faça tal coisa. Todo psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa que te fala, faça tal coisa, desconfie, tá? Importante. Os mentores, por exemplo, quando eu monto uma estratégia, eu vou dizer, por exemplo, tá? Dentro desse processo aqui,
tu vai fazer tal coisa, tu vai entender quem é, por exemplo, tu vai entender agora, a gente vai entender quem é o teu cliente. Pra entender quem é o teu cliente, tu vai fazer isso. Tá? Isso sim a gente faz. Agora, eu não vou te dizer quem é o teu cliente. Eu não vou te dizer se é tal pessoa, se é isso, se é aquilo, se é aquilo. Não. Por exemplo, para construir o teu produto, a gente tem que pensar nisso. Beleza. Só que eu não vou te dizer como é que é o teu produto. Não vou. Para construir uma comunidade, a gente tem que pensar nisso. Só que eu não vou te dar o que é a tua comunidade, o nome. Eu vou te mostrar e ensinar você a pensar. Eu te ensino estratégias que me fazem ser mais criativo. Eu te explico como é que a minha cabeça pensa ao montar uma estratégia. Inclusive, isso é muito importante, tá, gente? No próximo café da semana que vem, eu vou explicar pra vocês como é que eu construí o meu negócio, a minha empresa tendo TDAH. Então, quem quiser, semana que vem já organiza o seu café, porque a cabeça do TDAH, ela tem vários pontos que nos ajudam e vários pontos que dificultam a nossa vida. Então, eu vou falar sobre isso com vocês no nosso próximo café. Então, já se organizem pra isso. Então, isso é extremamente importante, a gente entender aí alguns pontos pra que, assim, a pessoa entenda o que ela tem que desenvolver na cabeça dela. Oi, Simone, seja muito bem-vinda. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido pra vocês? Então, assim, esse alinhamento é fundamental quando a gente faz qualquer coisa. Por exemplo, tá? Hoje, dentro das minhas mentorias, todas elas... seja bem-vinda! Primeira vez aqui, então toda terça-feira, 8h30, a gente tem esse nosso café. Já te organiza pra vir semana que vem. Oi, Gabi, tudo bom? Sejam bem-vindas todas. Então, o que acontece? Toda pessoa que entra hoje na minha mentoria, que entra ou, né, na Plano C, que é em grupo, ou na Mejex, que é a mentoria individual, esses dois públicos, eles têm que ter passado pelo meu produto, que é o Nasce Uma Empreendedora, que é onde tem a minha metodologia de construção de negócio. Lá eu te ensino tudo que eu sei sobre gestão, experiência, estratégia, tudo. Inclusive, gente, quem não está no NUI, vai na minha bio e entra no NUI, porque é o investimento mais acessível que tu vai fazer tendo o resultado melhor que tu precisa. E aí é importante, tá? Vocês vão dizer, mas Catarina, no começo da live tu falou que tudo aquilo que é muito valioso deve custar muito. Eu concordo totalmente. Por que a gente construiu um produto que tem um valor extremamente acessível? Porque o Nasce, ele custa R$497, tá? Pelo simples fato de que eu entendo que muitas pessoas, quando começam a empreender, elas não têm, e isso é verdade, elas não têm grandes valores para investir. Então, qual é a minha estratégia aqui? É entregar todo um primeiro passo dentro de um produto gravado e tudo mais estruturado para que você consiga entender como é que a minha cabeça pensa, aplicar isso e futuramente, se fizer sentido, entrar numa mentoria, que aí sim tem um investimento infinitamente mais alto. Mas se a gente entrega toda a base ali dentro do Nasce Uma Empreendedora, inclusive, as minhas mentoradas, elas só podem entrar na mentoria depois de terem feito o Nasce Uma Empreendedora. Então, quero ser mentorada pela Cata. Primeiro passo, entre no Nasce. Faça o Nasce. Aplique. Até porque isso é legal. Em mentoria eu vou te dizer, porque tem o tal do perfil da comunicadora, tem não sei o que lá. E eu vou te dizendo coisas que estão no produto que tu só vai conseguir aplicar se tu tiver tendo o conhecimento do produto. Então, isso é muito importante, sabe? A minha metodologia, ela tá alinhada em tudo aquilo que eu faço. Quando eu invisto, então, numa mentoria também, isso é um ponto fundamental. Eu enxergo esses pontos, eu trago esses pontos para minha comunicação. Então, quando a gente vai entender, né, onde é que a gente vai investir o nosso dinheiro, principalmente em mentoria, a gente tem que estar muito alinhado com a pessoa que está nos mentorando. E assim, é importante, tá? A mentoria, eu falei isso antes, mas eu vou salientar aqui. A mentoria, quando vocês fazem, e quem não estava antes, eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta e vão escrevendo pontos. Se você tivesse mentoria comigo, né, eu quero que entender quais são os pontos que tu gostaria de resolver. Tipo, se eu fosse tua mentorada, eu te perguntaria isso. Oi, Conceição, oi, Gabi, sejam bem-vindas. Então, o que acontece? Entendendo todos esses processos aí, tudo que tá envolvido, né, nesse nosso passo a passo ali, quando eu vou entendendo tudo isso, eu entendo que se eu vou contratar uma mentoria achando que essa mentoria vai salvar a minha vida, do tipo, nossa, agora eu tenho a salvação da lavoura,
não contrate uma mentoria. Tcharam! Se eu entendo que essa mentoria... Ai, meu Deus, eu vou fazer uma mentoria. E a mentoria vai mudar a minha vida. Vai ser o que... Não contrata. A mentoria, ela vai ser pode ser uma catapulta que vai te direcionar pra algo. Ela vai te dar força pra algo. Ela vai te dar um caminho pra algo. Mas você tem que fazer a sua parte. Mas você tem que estar coerente, que tem... A sua responsabilidade é fundamental nesse processo. Um mentor de nada serve se tu não estiver fazendo a tua parte. Inclusive, pro mentor é uma porcaria ter pessoas que contratem ele assim, porque a pessoa não tem resultado. Se a pessoa não tem resultado, o mentor não tem depoimentos. Se o mentor não tem depoimentos, ele não consegue escalar o negócio dele no sentido de aumento de... A percepção da mentoria, ela tem que ser sempre elevada. Quando eu tenho uma mentoria, as pessoas têm resultado, como é que... Aliás, é importante. Então, como é que eu construí a minha mentoria? Eu até falei, já fiz uma live sobre isso. Tá lá nos nossos cafés. Quando eu construí a mentoria, não foi do dia pra noite que a gente foi... Hoje... Ai, gente, a pessoa que nem sabe comercialmente... Deixa eu ver quanto é que a gente cobra a mentoria. Se eu não me engano, é 20 e poucos mil. Deixa eu ver. Ó, já leio os comentários de vocês. Deixa eu ver. Eu acho tão lindo que a gente tem tudo organizado aqui. Obviamente não sou eu que organizo tudo, mas tem tudo organizado aqui no nosso negócio. Acho tão lindo. Eu que cago os projetos, as pastas, né? Mas de resto tá tudo tão organizado, tudo lindo, maravilhoso. Vou fazer aquele negócio. Aqui, achei. Ó, a Bru falou, se eu fosse tua mentorada, ia te perguntar como proporcionar uma experiência memorável na primeira reunião com um possível cliente. O que você faz pra se preparar financeiramente pra escalar a empresa? Maravilha. Vou até tirar um print, gente, se vocês quiserem... Nossa, pareceu uma psicopata sorrindo. Deixa eu tirar meu print aqui. Deu. Pra ter isso é legal. Quem mais quiser pode colocar aqui, depois quem anotou, depois eu vou pedir um negócio pra vocês. Ó, hoje a nossa mentoria... Parabéns, Catarina, você perdeu o seu negócio aqui. Um investimento, por exemplo, de plano C... Gente, por que eu sou assim? A minha equipe vai querer dar na minha cara. Dar na minha cara. Aqui. Achei. Ó, hoje o nosso ticket anual de mentoria, tá? Ele é 18 mil. Então, 18 mil é anual, tá? Pra plano C. Ou seja, é um investimento que não é baixo. Então, quando a pessoa vai investir isso, as duas partes têm que estar coerentes, têm que estar muito alinhadas, a pessoa tem que entender isso, porque a pessoa vai lá investir essa grana toda e ela precisa fazer a parte dela, então isso é fundamental. Mas voltando aqui ao nosso assunto, que eu já me desorganizei, me perdi aqui no processo. Então, assim... Quando a gente vai... Isso é importante, tá? Eu vou parcialmente responder a Bru só pra gente ter uma ideia. Ela falou assim... como proporcionar uma experiência memorável na primeira reunião com um possível cliente? O que você faz pra se preparar financeiramente pra escalar a empresa? Então, primeira coisa... E eu acho que isso, inclusive, foi um aprendizado porque eu me ferrei nesse processo. Aliás, vou responder primeiro sobre a experiência memorável. Eu crio... Não muito, tá? Mas a gente cria conteúdos pra ter um alinhamento do como é que funcionam as coisas por aqui. Então, por exemplo, quando eu trago... Gente, eu tô de camisola aqui embaixo, tá? Quando eu me trago nesse café com as leoas, muito eu tô na cozinha da minha casa. A cozinha da minha casa aqui. Quando eu me trago esse meu lado, tá? Totalmente, acordei, escovei os dentes, lavei o rosto e vim aqui. Eu tô trazendo pra vocês um lado da Catarina que é muito importante, que sou eu, eu tenho esse lado. Agora, na sequência... Inclusive, daqui a pouco vai chegar aqui a Camila, vou fazer uma escova, vou ficar toda arrumada. Porque esse outro lado meu também faz parte de quem eu sou. Então, eu trago esses dois lados meus. Isso é super importante, quando eu enxergo esses dois lados. E eu trago isso. Então, a comunidade que me acompanha, ela percebe como é que as coisas funcionam por aqui. Então, isso é super importante. Então, como é que eu faço, né, pra criar, então, essa experiência memorável? Então, eu trago muito mais o cuidado,
Porque a estética visual a gente traz na entrega dos produtos e tudo mais. Mas esse contato pra mim é muito importante. Eu faço com que a pessoa entenda como é que as coisas funcionam e tento entender quem é a pessoa. Então, e o que é importante, tá? Eu busco muito mais encantar a pessoa depois que ela compra da gente do que antes de comprar. Porque eu não quero encantar ela através de produtos. Tipo, eu não quero que ela compre da gente porque ela vai receber algum produto em casa ou porque ela vai... ou qualquer coisa assim. Eu quero que ela compre um produto porque ela quer ser impactada pelas possibilidades que eu ofereço. Simples assim. Então, isso é importante. E aí, depois que ela compra, eu quero que ela faça, que ela entenda que ela tá numa comunidade. Então, a gente cria outras coisas por aí. E como é que se prepara financeiramente para escalar a empresa? Bom, primeiro, tá? Você, enquanto pessoa física, aí foi aí que eu me ferrei, tá? Você tem que ter o menor salário possível. Quanto menos tu tirar da tua empresa, mais escala ela vai ter. Mais respiro tu vai conseguir ter pra ela. Tu vai entender que, assim, o teu negócio, ele precisa de dinheiro para crescer. Então, se tu roubar todo mês a tua empresa, ela cada vez... Oi, Ju, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, deixa eu ver. Oi, Cleciane, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, se tu for lá e roubar mensalmente a tua empresa, né? Ela não vai ter margem para crescer, porque alguns investimentos tu tem que fazer, coisas têm que acontecer. Então, é fundamental que tu enxergue... Gente, daqui a pouco pode ser que o interfone toque, eu vou atender o interfone. Mas enfim, e talvez o cachorro lata. Aquelas coisas. Oi, Milene, tudo bom? Então, assim... para que a tua empresa cresça financeiramente, para que o teu negócio cresça, tu precisa ter dinheiro para isso. Então, assim, a gente começa o negócio, a gente começa a fazer dinheiro, né? Isso é natural, assim, se a gente segue um passo a passo, faz as coisas. Então, eu comecei lá, sei lá, vamos supor, vocês foram lá e investiram 497 no Nasce Uma Empreendedora. Vocês foram lá e investiram 497 no Nasce Uma Empreendedora. Maravilha. Aí vocês foram lá e começaram a fazer aquilo que eu direciono vocês. Vocês foram crescendo o negócio. Então, vocês estão começando a fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais mensais. Vocês foram escalando ali mensalmente o processo, a empresa de vocês. O que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa tá fazendo 3.000 reais por mês, ela saca esse dinheiro pra conta pessoal dela e ela gasta esse dinheiro. Ou seja, ela começa a ter uma vida com mais luxos, ela começa a investir em mais coisas, ela começa a pedir mais iFood, ela começa a comprar mais brusinha, coisas começam a acontecer. E, gente, eu digo isso de quem fez exatamente isso, tá? Eu fiz exatamente isso. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a gastar dinheiro, gastar, até que uma hora fica muito difícil, porque tu tem que ter um faturamento muito alto pra sustentar a tua vida pessoal. Isso é uma grande cagada, gente, uma grande cagada. Por exemplo, no começo desse ano, para ter um respiro, para que as coisas se organizassem na minha vida pessoal, eu fiz várias mudanças. Inclusive, vendi carro, mudei de apartamento, eu acho que eu dei vários passos que eu considero para trás, para conseguir. E aí, assim, só de ter dado esses passos para trás, a minha vida se assim, em vários outros aspectos. Então, agora a gente tá entendendo aqui, vamos comprar um carro, mas eu tô muito afim de ter um carro muito mais simples. Muito mais simples do que o que eu tinha antes. E eu falei assim, eu quero que as pessoas olhem e pensem, coitado desse carro, e que nesse momento a gente esteja criando caixa, tipo, fazendo dinheiro e tudo mais. Porque eu não tô numa fase de que eu preciso parecer que eu tenho um carro bom, que eu tenho... Eu quero, agora, eu tô num outro momento, eu quero ser. E eu acho que todo mundo tem que querer ser. Mas eu também já passei por essa fase de querer ter e tudo mais. E, enfim, me ferrei. Por isso que como mentor eu tô dizendo, se eu pudesse dar uma orientação pra todo mundo que tá começando não eleve seu custo de vida antes de ter uma segurança na tua empresa. Antes que a tua empresa tenha o que a gente chama de open doors, que é, resumidamente, um dinheiro aí pra que se der ruim, se tu não tem faturamento, ela se mantenha alguns meses aí tem pessoas que tem... Vamos supor, se o custo da tua empresa é mensal e tudo mais, ele custa 10 mil reais, então tem aí 6 meses de open doors. Então, tenha 60 mil investidos lá dentro de algum lugar onde tu consiga ter uma liquidez, ou seja, tu consiga acessar esse dinheiro rápido pra se der qualquer problema. Tem empresas que têm 12 meses de open doors, tem empresas que têm 24 meses de open doors. Além disso, entenda, vamos supor, tá? Se hoje na tua vida, só pra gente fazer uma coisa, sim, lógica, tá? Vamos supor que tu tenha, o custo da tua empresa seja 10 mil reais e dentro desses 10 mil reais tu tenha uma retirada mensal de 2 mil, tá? Não tô dizendo pra tu não retirar. Só que se tu tem um faturamento de, sei lá, 15 mil e a tua empresa custa, sei lá, 8 mil, não tira o 7 que sobrou pra tua vida pessoal. Se tua vida pessoal custa 2 mil,
mantenha a tua vida pessoal com um custo de 2 mil. Faz sentido? Então, se a tua vida pessoal custa, né? Não vai elevando. Tenha segurança financeira. Isso é fundamental. E, gente, falo isso de um lugar de quem não fez isso, tá, gente? De quem aí muitas vezes botou os pés pelas mãos, a cabeça, ombro, joelho e pé pelas mãos, tá? E eu tô dizendo isso, de novo, eu mostro muito dos bastidores aqui, porque eu acho que isso é fundamental. Então, assim, quando a gente... Então, beleza, entendi. Peraí que eu me perdi aqui no negócio. Então, assim, quando eu entendo exatamente isso, eu entendo esses pontos, eu entendo todo esse processo, esse funcionamento, a minha empresa... então beleza. Depois de ter o Open Doors da empresa, então eu começo a criar a minha reserva de emergência pessoal. Então, por exemplo, se eu entendi que a minha vida hoje, eu retiro da empresa R$2.000 por mês, e o meu, né, pra que eu pague as minhas contas e tal, eu vou começar a investir, tipo, desses 2 mil, sei lá, se eu investir R$200, eu vou fazer os cálculos de quanto que eu posso ter para que eu tenha alguns meses, então 6 meses de uma reserva de emergência. Ou seja, vamos supor que a minha vida custa 2 mil. Aí eu vou ter 12 mil, tá? Só para ficar um cálculo simples. E, gente, lembrando, eu não sou uma especialista em finanças e investimentos. Eu tô dizendo o que eu tô fazendo aqui para que a coisa não dê ruim. Então, tu vai juntando aí esse dinheiro para que tu tenha essa... Quando eu tiver 12 mil, quando eu tiver 12 mil na minha conta pessoal, eu entendi que o meu custo de vida é R$2.000, tá? E eu tenho, sei lá, 6 meses de Open Doors na minha empresa, e minha empresa começa aí a ter um aumento no faturamento, aí eu posso começar daqui a pouco a entender se eu posso aumentar o meu custo de vida. Só que pense, se eu aumento meu custo de vida para 3 mil, eu tenho que multiplicar esse custo vezes 6 ou vezes 12, e aí 6, 12, 18. Então, por exemplo, se eu aumento para 3 mil, a minha reserva de emergência tem que estar em 18 mil. Então, isso são pontos que eu nem vou entrar aqui porque são, né? Mas a gente tem que ter margem para merdas acontecerem e margem de investimento. Então, se tudo que entra na minha empresa, assim, vira e mexe, a pessoa fala, quando eu tiver dinheiro eu vou investir, sei lá, no Nasce. Quando eu tiver dinheiro eu vou entrar no Nasce. Cara, a pessoa nunca vai entrar no Nasce porque ela nunca vai ter dinheiro. Porque sempre o dinheiro que ela entrar, ela vai gastar com um monte de coisa. Então, são pontos, isso é fundamental a gente ter essa consciência. Eu super quero que todos vocês que estão aqui entrem no Nasce, tá? Eu acho que é um super produto, é super acessível, muda o jogo de vocês, muda a vida de vocês. Nasce uma empreendedora, quem não conhece vai lá conhecer. Agora, vira e mexe, eu gostaria muito, mas eu não tenho dinheiro. Com todo respeito, no cu, não é que tu não tem dinheiro, é que tu todo o dinheiro que tu gera, tu vai lá e gasta com outras coisas e tua empresa tu assalta tua empresa todos os meses. Pois é. E aí, gente, isso não faz sentido. Assim, eu já fiz muito isso. Muito. E aí eu me ferrei. Então, eu tô dizendo pra vocês todo esse processo. Eu resolvi aqui abrir o coração. Gente, pra quem tá entrando, sejam bem-vindos. Então, vocês entendem o que eu tô dizendo aqui pra vocês? Vocês entendem? Quando a gente vai investir o nosso dinheiro, quando a gente vai entrar numa mentoria, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que entender a nossa responsabilidade e fazer o que precisa ser feito. E escolher um mentor, uma mentoria, qualquer coisa que esteja alinhada com os nossos valores. E a gente tem que entender o papel de cada um. O mentor vai te dar o caminho, vai te direcionar, vai tirar as tuas dúvidas, vai fazer com que tu enxergue coisas que tu não enxergue, vai te fazer pensar. Esse é o papel do mentor. Agora, não é o papel do mentor escrever a copy do teu negócio. Não é o papel do mentor gravar o vídeo pra ti. Não é o papel do mentor criar o nome do teu produto. Ele vai te fazer pensar. Beleza. Se o teu produto é tal, quais são os elementos que fazem sentido nesse momento? Quais são não sei o que lá? Quais são as palavras que tu mais usa? Aí tu vai criar o teu nome do teu produto. Ele vai te ajudar nesse processo de pensar. Mas ele não vai criar o nome do produto pra ti. E, gente, seria muito mais fácil se eu criasse o nome de todos os produtos. Eu sou... Assim, sem ser... Mas eu sou muito ruim em muita coisa, tá? Mas eu sou muito criativa em criar nome de produto, em criar... Eu sou muito boa nisso. Só que, assim, se a pessoa me contrata como mentora, não faz sentido eu fazer isso. Quando eu sou consultora, a gente tem alguns processos onde eu sou consultora. Onde a pessoa me contrata para fazer algumas coisas dentro do negócio dela. Nesse momento, eu penso por ela. Por exemplo, a gente faz uma parte de assessoria ali e consultoria artística dentro de alguns projetos. Nesse momento eu penso pela empresa, porque ela me contrata para isso. Eu entrego pronto a coisa, porque é um contrato diferente. Em mentoria, não.
Se um mentor te entregar o peixe pronto e não te ensinar a pescar, esse mentor não está fazendo o processo de mentor. Ele está fazendo qualquer outra coisa menos ser o teu mentor. Vocês estão entendendo? Só avisar aqui. Tá fazendo sentido isso tudo que eu estou dando para vocês? Então, gente, todos esses pontos, eles são fundamentais dentro da tua estratégia, dentro do teu pensamento, dentro de tudo aquilo que tu vai fazer. Então, por exemplo, eu decidi investir... Eu decidi... Sim? Pode subir. Eu decidi investir numa mentoria para que o meu negócio crescesse e a gente tivesse pontos aí, assim, aonde eu não tenho... Tem pontos, tá? Onde eu tenho uma certa miopia e pessoas que vão me fazer isso aqui, ó, tirar a venda dos meus olhos. É isso que eu faço com as minhas mentoradas. É isso. Isso eu faço em todos os meus produtos, mas nas minhas mentoradas eu analiso os projetos delas, analiso quais são os gargalos e a gente vai expandindo essa consciência, a gente vai se direcionando. É isso que a gente faz. Só que quando vocês forem contratar um mentor, quando vocês forem fazer qualquer... Calma que ela já tá subindo. Quando vocês forem fazer qualquer coisa, você tem que entender a responsabilidade dessa pessoa. E as responsabilidades de vocês. A pessoa não vai pensar por você, não vai pensar por vocês, ela vai fazer com que vocês pensem. Gente, eu pedi pra que todas vocês que tivessem... pegassem um papel e uma caneta e pensassem assim, ó. O que vocês... Ó, deixa eu até ver o que eu pedi, quais foram as palavras. Se vocês, tipo... Todos os pontos que vocês gostariam de resolver com o mentor. Se vocês forem contratar um mentor, vocês contratariam pra quê? Eu pedi pra vocês escreverem isso no papel. Eu quero fazer um pedido. Eu quero que vocês peguem essa lista de coisas, que vocês tirem uma foto e que vocês me marquem nos stories de vocês, @catarutter. Eu quero só entender e eu quero que vocês me mandem, que vocês publiquem nos stories de vocês com @catarutter. Me marcando, tá? Quais são, se vocês fossem contratar uma mentoria, não tô dizendo comigo, qualquer mentoria, quais são os pontos que vocês iriam levar para essa mentoria? Vocês podem fazer isso? Oi, Natália, tudo bom? É isso que eu quero que vocês façam. Vou abrir pra cá, peraí. Gente, estamos em live. A Gabriela chegou, Então, vocês estão entendendo todos esses pontos? Dá atenção pra ele, senão ele vai ficar... Leva ele na cama dele. Ele tem que ser na cama dele, é o único lugar. Ele tá aprendendo na tua cama. Então, gente, todos os pontos que eu queria trazer pra vocês nessa live de hoje. Pra que vocês entendessem como é que uma mentoria funciona, pra que vocês entendessem por que o investimento em mentoria não pode ser um investimento barato, não pode ser baixo, não pode ser pouco. Pra que vocês deem valor a isso, entendam o que esperar de um mentor e, enquanto mentores, o que entregar pras pessoas que vão comprar de vocês. Beleza? Semana que vem a gente vai falar sobre como é que eu construí o meu negócio tendo TDAH. Então, eu quero muito que quem quer entender como é que a minha mente caótica funciona, como é que eu usei isso de uma certa forma como potência, estejam na semana que vem, porque assim, às vezes vocês têm coisas que vocês são muito boas e que vocês acham que é um problema, e que quando vocês entendem isso, o negócio de vocês muda. Todo mundo, tá, gente, que escreveu aí, eu quero que vocês escrevam. Se vocês fossem contratar um mentor, vocês contratariam por quê? Quais são os pontos que vocês levariam? Me marquem, @catarutter, e eu quero ver nos stories, me marquem o que vocês levariam para um mentor ou para uma mentora. Ai, meu filho, tu tá enlouquecido. E é isso, gente. Lembrando, tá? Todos os nossos cafés, depois eles vão pro YouTube. Então, se vocês querem ver todos os cafés que a gente já fez, tem vários cafés. Eles são todos no YouTube. E outra coisa... E aí, se vocês forem lá, comentem. Aquele rolê todo, né? E outra coisa, quem quer entender a minha metodologia, a gente tem o Nasce Empreendedora. O link está na bio. Para fazer qualquer mentoria comigo antes, você tem que ter passado pelo Nasce Empreendedora.
Beleza, gente? Ó, um beijo gigantesco. Espero que a gente tenha trazido aí algumas informações importantes pra vocês, tá bom? Beijos e até o nosso próximo café.